Shalom, queridos. Deus tem mais uma palavra, sempre vai ter palavra para nós, porque sem profecia o povo se corrompe, os templos fechados, mas tem um povo que com a sabedoria do próprio Deus aproveitou a era digital e tem como falar com todos. Basta o povo querer. Estamos todos os dias tendo uma palavra da parte do Senhor para alimentar a igreja. Temos que alimentar a igreja. Precisamos alimentar a igreja. Nós somos alimentados pelo Senhor, nenhum de nós estamos soltos. Eu tenho discipuladora, tenho discipulador que também estão me alimentando diariamente com a palavra de Deus. Então hoje eu quero falar sobre um tema, dentro desse tema de Ele está no barco. Quem é Ele que está no barco? Vamos ver quem é que está no barco. O Senhor Jesus nos entrega uma palavra maravilhosa. Ele fala de tempestades em Marcos 4, de 35 a 31. Tempestade. Quer dizer para você que nós estamos sendo treinados. Deus está falando do alto para a terra. Ele está nos treinando. Ele está enviando a sua voz em uma dimensão bem mais ampla. Por que não falar assim? Ele está falando com a voz de trovão. Ele tem vozes, ele fala na brisa, ele fala no vento, ele fala no trovão. E quando o Senhor troveja, abala a nossa estrutura, não é? Mas ele está apenas nos treinando. Deus está falando do alto, de lá do alto para a terra. Ele está reinaugurando o episódio do Egito. Só uma praga. Mas já está sendo suficiente para a gente ver quem é o nosso Deus. No Egito aconteceram várias. Ele permitiu que viesse uma praga sobre a terra. E nós estamos na certeza que Ele é o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de misericórdia, como Ele teve misericórdia do seu povo no Egito. As pragas não atingiram ao povo dele. E nós estamos nessa confiança. Não podemos esquecer da palavra de Deus, é nela que está as nossas respostas. Então eu quero dizer para você que Jesus está no barco, viu? Jesus está no barco, como está escrito na sua palavra, em Marcos 4, de 35 a 41. Eu quero lembrar para você que as tempestades são inevitáveis, são imprevisíveis, são inadministráveis. Às vezes elas não são administráveis, aí não sabe como administrar. Essas são as tempestades. E nós vemos aqui registrado uma tempestade em Marcos 4, de 35 a 41. Mas o Senhor está no controle. Jesus está no barco. Nós queremos falar sobre esse tema. Ele está no barco. Jesus está no barco, queridos. Bem, esse é o tema que nós temos hoje. Jesus está no barco, ou seja, Ele está no barco. E o texto é Marcos 4, de 35 a 41. Já disse que as tempestades, elas são inevitáveis. Nós temos a certeza disso quando comparamos tempestades às aflições. Elas são inevitáveis porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Vamos fazer a analogia da tempestade com as aflições, que elas chegam de repente. São inevitáveis, são imprevisíveis, são inadministráveis e são pedagogas. Muitas vezes elas nos ensinam profundamente. Mas como está se falando no texto de tempestade, eu não vou usar a palavra aflição, vou usar a palavra tempestade para ilustrar aflição.
ou seja, fazendo analogia de tempestade com aflição. Nesse texto de Marcos 4, de 35 a 41, Jesus está dando uma aula prática. Depois dele passar um dia inteiro de ensino, só que Jesus ele convivia com os discípulos, era um discipulado intensivo, eram ensinos diários, ensinava diariamente. E aqui é mais um dia que Jesus passou ensinando, e com certeza, depois de passar um dia ensinando, nós ficamos cansados. E não se esqueça que Jesus estava num corpo humano. Ele não estava aqui como Deus. Ele era dirigido pelo Espírito Santo, nunca pecou, mas estava num corpo humano. Então ele estava cansado. Ele falou para os discípulos para entrar no barco, porque ia para o outro lado, dizendo, nós vamos para o outro lado. Mas ele acaba de entrar no barco e dorme. Mas eu quero dizer para você que esse texto de Marcos 4, de 35 a 41, ele está regido por 3 perguntas. A primeira é no verso 38. Essa é a nossa pergunta, a mesma pergunta que os discípulos fizeram quando Jesus acordou, depois de muito eles esperarem para livrá-los da tempestade. Jesus acorda e eles perguntam para Jesus, tu não me importas? Uma pergunta que tinha um tom, dá-nos a impressão que eles estavam censurando a demora de Jesus em acordar e como é que ele deixou essa situação acontecer. Então, por que ele deixou? Então a censura é, por que ele deixou acontecer? Se eles estavam debaixo de um comando, ele entrou no barco porque ele mandou, e eles tinham um comando de passar para o outro lado. Então estavam na obediência, estavam dirigidos por uma palavra de Jesus, entra no barco, vamos para o outro lado. Então não estava na desobediência. O caso dele não era o mesmo caso do profeta Jonas, que você conhece na Antiga Aliança. No Antigo Testamento temos a história do profeta Jonas, que ele passou por uma tempestade, foi parar no ventre de um grande peixe, mas foi ele que provocou pela desobediência. Mas o caso aqui dos discípulos não era desobediência, eles estavam debaixo de um comando, na direção do Senhor. Ele diz, vamos passar para o outro lado. Eles estavam ali na obediência. E por que Jesus demorou tanto de ouvi-los? Por quê? Vamos ver até o final, veremos por que Jesus demorou tanto. Talvez você esteja lembrando de mais uma história que Jesus demorou muito. Não demorou tanto somente aqui nesse texto de Marcos 4, de 35 a 41. Jesus também demorou naquela história conhecida de Marta e Maria, quando manda buscar e chamar Jesus para curá-lo da doença que ele estava. E o mensageiro levou um dia para chegar até o local onde Jesus estava, mas outro dia para voltar. E Jesus passou 2 dias para poder vir e se tornou um tempo muito longo, 4 dias. Depois Jesus vem e Lázaro já estava morto. Desde o dia que o mensageiro trouxe a resposta, que foi o 2º dia, que trouxe a resposta de Jesus, que já tinha ido avisar, ali Lázaro já estava morto. Por que demorou tanto? Jesus não demora sem propósito. Na verdade, é você que acha que está demorando. Ele nunca chega atrasado, ele chega no tempo certo. Porque tudo que ele fazia e que ele faz é para a glória do Pai. E se é para a glória do Pai, não tem que estar observando as nossas ansiedades, os nossos desesperos. O que nós temos por ordem é ter fé. Se nós ficamos desesperados, ansiosos diante dessas situações, é problema nosso, porque ele nunca chega atrasado. Então, vamos prosseguir aqui. Você está lembrando da história de Marta, né? Parecida com essa aqui. Os discípulos atordoados, no maior desespero, e Jesus dormindo. Estava dormindo por quê? Porque eram preguiçosos? Não. Dormindo porque ele estava num corpo humano e tinha cansaço, como nós também temos. E também porque ele estava em paz. Quando a pessoa está em paz,
a pessoa dorme tranquilo. Então foi isso que aconteceu. Eles estavam aqui desesperados e Jesus em paz. E eles não deviam estar desesperados e nem censurar Jesus. Eles estavam numa direção do mestre, uma promessa do mestre, ir para o outro lado. Eles duvidaram. E Jesus e eles fazem a pergunta para o mestre: por que ele demorou? Por que ele demorou tanto? Eu já disse que esse texto é regido por 4 perguntas. E a primeira é essa: tu não importas? Censurando Jesus por não ter atendido a eles na mesma hora. Vamos ver aqui a segunda pergunta. A segunda pergunta, porque temos 4 perguntas que está regendo esse texto. E aí, na segunda pergunta, fica no verso 40 de Marcos 4. No versículo 40, mostra a segunda pergunta. Por que estão com medo? Quem fez essa pergunta foi Jesus. Os discípulos, quando ele acordou, disse: por que não está se importando conosco? Por que tu não importas conosco? Ia deixar que a gente morresse? Agora Jesus faz a pergunta dele. A segunda pergunta é Jesus que faz em Marcos 4:40. Por que estão com medo? Parece brincadeira, não é? Uma tempestade rigorosa e Jesus perguntar para eles por que eles estão com medo. Mas Jesus tinha razão ou não tinha de perguntar? Depois de um dia de ensino, entre vários dias de discipulado, Jesus discipulava todos os dias. Então, Jesus tem razão de perguntar: por que vocês estão temendo? Por que vocês estão com medo? Se eles conviviam com Jesus, viam as maravilhas que Jesus fazia, a cada dia milagres e mais milagres acontecendo, e eles temeram a tempestade com Jesus no barco. É claro que Jesus estava no barco, nenhum mal ia acontecer. A tempestade não ia prevalecer, não ia ser a causa da ruína deles, da morte deles. Qualquer tempestade que vem na vida do Filho de Deus, ou seja, qualquer aflição, não é para nossa ruína, é apenas para aprendizado. Você tem que confiar nisso, é aprendizado. Vamos passar para o outro lado. Jesus disse que ia para o outro lado. Eles tinham que confiar na promessa. Jesus diz que ele vem buscar a sua igreja. Nós temos que confiar na promessa. Nada tem que nos desesperar. Temos que estar tranquilos. Foi isso que Jesus estava requerendo deles. Por isso a pergunta de Jesus é: por que vocês estão com medo? E nós sabemos que não foram somente os discípulos. Muito antes de Jesus chegar na terra, um homem que temia a Deus também tinha muito medo de coisas acontecerem na vida dele. E o pior de tudo é que quando você teme, você atrai aquilo que você está temendo. Você está buscando o mal para a sua vida. É o próprio livro de Jó que diz isso, que o mal que ele tanto temeu veio sobre a vida dele. Por que ele temeu tanto? Você sabe a história de Jó? Era muito temor. E ele precisava confiar em Deus. Ele tinha temor, só tinha medo. É para nós termos medo de Deus, porque ele pode enviar a nossa alma para o inferno se a gente não aceitar Jesus. Enquanto que o homem só pode matar o nosso corpo, mas não pode nos levar para o inferno. Mas Deus, se a gente não receber Jesus, ele pode nos mandar para o inferno. Mas devemos temer a Deus, mas nesse sentido de você estar temendo a tantas coisas nessa vida, tantas situações como o caso de Jó, temia por tudo, e o mal que ele tanto temia aconteceu, que é perder tudo, inclusive os bens mais preciosos que ele tinha na terra, que eram os seus filhos, e ele perdeu tudo. E aí não é diferente aqui com os discípulos, né? Jesus está perguntando: por que esse temor? Não fica atraindo mal, não. Quando você fica temendo, só encucado com as coisas ruins que estão acontecendo, você está atraindo mais maldição, mais catástrofe sobre a sua vida.
Não fique temendo exageradamente. O medo é normal no ser humano, se não for um medo nocivo. Esse medo que você não dorme, que você está preocupado o tempo todo, que você não para de pensar em alguma coisa ruim para acontecer, esse é nocivo, é terrível. Então Deus, Jesus está falando. Por que vocês estão temendo? Eles não tinham que estar temendo pelo fato de que Jesus estava no barco. Nós não temos que estar temendo. Jesus está aqui. O seu Espírito está dentro de nós. Por que nós estamos tão desesperados? Por que você passa a noite sem dormir diante dessa situação diferente? É um momento diferente. Não fique, nem eu nem você, lançando maldição sobre a terra, dizendo que está tudo um caos, uma catástrofe, está tudo horrível. Vamos dizer, nós estamos vivendo momentos diferentes e que o nosso Deus está no controle. Ele pode todas as coisas, ele pode parar num segundo, ele pode detonar, fulminar esse vírus em questão de segundo, num piscar de olhos. Ele pode tudo, ele é o Deus do impossível, como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Então, não podemos viver desesperados. Tem razão ou não tem de Jesus perguntar, por que vocês estão temendo? Tinha razão para temer? Jesus estava no barco. Mesmo dormindo, ele estava no barco. Mesmo que a demora da resposta, que você acha que está demorando, mas ele está conosco. Você está achando que está demorando muito? Parece uma eternidade esse momento diferente que estamos passando, não é? Mas ele está conosco. O seu Espírito está aqui. Ainda bem, o Espírito Santo está aqui. A igreja não foi arrebatada. Nós estamos aqui com o Senhor Jesus, porque a presença do seu Espírito em nossas vidas é a presença dele. Então, queridos, nós estamos vendo aqui, hoje é o tema que estamos falando, que é Jesus está no barco. Ele está no barco. Então, por que temer? Essa foi a pergunta de Jesus em Marcos 4, versículo 40. Vamos para a terceira pergunta, que é em Marcos 4, 41. A terceira pergunta é Marcos 4, 41. Mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Agora eles estão vendo que Jesus resolveu o problema, já acalmou a tempestade, e eles estão dizendo, quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Essas perguntas, elas estão redigindo esse texto. Ele está redigido por essas perguntas. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você sabe quem é o seu Deus? A razão do desespero em nossas vidas é por não conhecermos o nosso Deus. Se a gente conhecesse que Ele é aquele que era, que é e que há de vir, que Ele é aquele que está sentado no seu alto e sublime trono, e que diante dele tem 24 anciãos dizendo o tempo todo, Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso. E que diante dele também estão 4 seres viventes dizendo, Santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso. E que diante do seu trono tem um como um mar de vidro. E que ao lado dele tem o Senhor Jesus, que está de cabelos brancos que nem a neve, olhos que nem de fogo. Da sua boca sai a espada de 2 gumes. Ele está com vestes compridas, cinto de ouro sobre os seus lombos, os seus pés reluzentes como latão aquecido em fornalha. Você conhece o seu Deus? Sabe o poder dele? Sabe que ele é o Todo-Poderoso, que ele é onipotente, onisciente, onipresente? É isso que nós temos que saber. Todo o nosso desespero é porque não sabemos quem é o Deus que nós servimos. Se souber, tem uma calmaria. Se souber, tem paz. Se souber, vai poder dormir tranquilo, sabendo que Ele não dorme nem tosqueneja, que Ele não para de nos proteger, saber que Ele guarda a nossa entrada e nossa saída, como está escrito em Salmo 121. Você conhece esse Deus? Que guarda a entrada e guarda a saída? Você conhece esse Deus que depois de ver tudo que ele pode fazer, o Jó declarou, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele.
Jó 13:15. Conhece esse Deus de Jó? Que ele foi capaz, depois de reconhecer o poder desse Deus, ele dizer que ainda que ele matasse a ele, que ele não deixaria de confiar nele. É esse o Deus que Jó reconheceu, que só conhecia só de ouvir, depois começou a conhecer de ouvir, de ver de perto, de poder falar com ele. Se você reconhece quem é esse Deus, aquele que criou os céus e a terra, como está escrito em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e você vê ele criando tudo em ordem, tudo organizado, preparar todo o ambiente para o homem, que é a sua imagem, a sua semelhança. Você conhece esse Deus? Nós conhecemos esse Deus. O nosso problema é esse. Olha a situação dos discípulos. Olha a pergunta que eles fazem em Marcos 4:41. Essa é a terceira pergunta feita. Mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que era e que há de vir. O poderoso, o todo-poderoso. Bem, então essas perguntas que estão regendo o texto são as perguntas que Jesus está fazendo para nós. Por que temes? A de Jesus é essa, por que está temendo? E nessas perguntas tem aquelas que nós fazemos para Ele. Está se importando comigo, Jesus? Você já se esqueceu de mim? E depois que Ele faz o que faz, a gente diz, quem é Ele que fez isso? Parece que nós não reconhecemos quem é Ele. Se nós estudarmos mais a palavra, nos aprofundarmos na palavra de Gênesis Apocalipse, nunca vamos esquecer quem é Ele. Vamos saber quem é Ele a todo instante das nossas vidas e nos momentos diferentes. A gente nem vai chamar de momentos difíceis, vai dizer que é um momento de aprendizados, porque o nosso Deus faz tudo para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Ele. Então, qualquer momento da nossa vida, eu e você, eu também tenho dito, você tem dito, que momento difícil, que tempo, que caos é esse? Vamos parar de lançar maldições com a nossa boca amaldiçoando. Deixa o Senhor fazer como Ele quiser fazer, mas não abramos a nossa boca para falar mais maldições. Que tempo de crise, que tempo terrível, que tempo difícil, que tempo de caos. Vamos falar, que tempo diferente. Deus está trazendo uma novidade, está trazendo um aprendizado. Era isso que os discípulos deviam ter entendido. Que naquele momento da tempestade, aqui de Marcos 4, de 35 a 41, Jesus Cristo apenas queria fazer a prática de tudo que ensinava, que ensina até hoje a nós. Ele passou um dia de cansaço, depois de ensinar, ele é o mestre dos mestres, não falhava, tanto nas suas conversas, como também no tempo que dedicava ao ensino. Porque às vezes nós gastamos tempo com o ensino, mas não ensino genuíno. E o mestre não, ele investia ensinando o dia inteiro, e era tudo que eles e nós precisamos aprender. Então ele estava cansado, estava deitado. E a outra coisa é que ele estava em paz, porque quem não tem paz nem cansado dorme. Mas ele estava em paz. Vocês sabem a situação que eles estavam vivendo? Que era aquela tempestade? O mestre sabia. E é mais interessante isso, ele sabia que de repente poderia ter uma tempestade naquele mar. E você também sabe que de repente virão tempestades, virão aflições, que são os últimos dias. Nós não estamos ignorantes, nós conhecemos a palavra e sabemos que nesses dias virão tempestades, virão momentos difíceis. Mas temos que estar em paz, simplesmente confiando no nosso Deus.
A igreja está na cobertura do sangue do Cordeiro. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja só precisa viver na direção do Espírito Santo, porque Deus não vai deixar de lançar sua ira sobre a terra, sobre os ímpios. Ele não vai deixar. Mas a sua ira não dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmos 30, versículo 5. Então só é ficarmos na confiança no nosso Deus, porque o nosso Senhor Jesus é o nosso referencial. E aqui ele está dormindo no barco, sabendo que neste mar vinham tempestades de repente. Você sabe bem como era a estrutura desse mar que Jesus estava? Com barco, nesse barco que Jesus estava e nesse mar? Bem, eu quero te dizer que o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, era esse lugar que Jesus estava. Alguns chamam de mar de Tiberíades, outros chamam de mar da Galileia, mas na verdade ele é o lago de Genezaré. Ele é um lago onde Jesus estava, e de água doce, com 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. É o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Vai do extremo norte de Israel ao monte mais alto do país, encurralado pelas montanhas orientais, de Golã, do lado do ocidente, e as montanhas da Galileia, ao extremo norte de Israel, ao monte mais alto, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. Está vendo a descrição? Onde é que Jesus estava? Jesus conhecia. Era a sua terra. Ele estava na sua terra e conhecia toda essa estrutura. E sabia que neste lago de água doce, chamado Genezaré, o mar da Galileia, vários nomes, mas o que é correto é que é um lago de água doce. Ele sabia muito bem que acontecia o sol batendo nesse monte, onde havia gelo, muitos ventos gelados descendo. Às vezes o sol estava em pino, sol bem quente, como se diz, o sol tinindo, como você fala. Então dissolvia-se aqueles gelos. E aí o gelo ia descendo. Ali acontecia um fenômeno casualmente acontecia esse fenômeno dos ventos gelados descer, e às vezes o sol bem quente, a tempestade acontece de repente. Jesus, como um bom filho de Deus, conhecia a estrutura da sua terra e sabia o que acontecia nesse mar, mas ele estava em paz. Você sabe o que está acontecendo nessa terra? É o cumprimento do que Deus diz na sua palavra, mas você tem que estar em paz. E nessa paz cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, que é ganhar as vidas, é fazer o ID, para que Jesus possa vir buscar a sua igreja e nós estejamos livres dessas situações diferentes, que a gente não fica achando muito agradável. São situações diferentes. A gente não gosta, não é? A gente gosta de zona de conforto, está tão confortável a gente, não é? Uma vez na semana no culto, os profetas adulando para que você venha em todos os cultos e você vem no que você bem entende. Estava tão confortável, né? De repente chegou uma tempestade, você não tem direito a entrar no templo, e hoje você deseja entrar no templo, e eu espero que você se proponha a voltar a um tempo diferente, um tempo de obediência, um tempo de cumprimento da palavra de Deus, um tempo de obediência à palavra de Deus, um tempo de saber que a casa dele é chamada casa de oração, Mateus 21:13, e que nós não temos que esperar os profetas adularem para chegar nos cultos, mas chegarmos bem mais cedo, 30 minutos antes do culto, para dedicarmos um tempo de oração, porque a casa do Senhor é chamada casa de oração.
Meu Deus, como tá difícil, né? A gente entender o que é que Deus está falando. Não é o tempo que está difícil, está difícil a gente entender. Deus está falando, está bradando. E a ira dele não é contra a igreja, não. Ai da igreja, se não fosse o sangue do Cordeiro. A quem mais recebe, mais se cobra. Se o Senhor, nosso Deus, fosse cobrar de nós, nós seríamos fulminados. Porque nós recebemos muito mais. O mundo não tende a Jesus, não conhece a palavra, estão sofrendo as consequências das suas afrontas a Deus. Mas a igreja, pelo fato de conhecer a Jesus, de ter Jesus, a cobrança seria maior. Nós seríamos fulminados se não fosse o Cordeiro Jesus Cristo, que deixou o seu sangue nos cobrindo, e cada vez que Deus olha para nós, para nossas brincadeiras, para nossas conversas estranhas, né? Nossas conversas estranhas, em vez dele nos olhar, ele olha para o sangue de Jesus, que foi derramado por todo aquele que recebeu a Jesus. Você recebeu a Jesus, você é a igreja do Senhor, você está na cobertura do sangue, é por isso que nós não fomos fulminados. Porque quando Deus olha a sua casa vazia, quando Deus olha a sua casa que é chamada casa de oração, sem um turno de oração, sem uma vigília, sem um dia de consagração nos feriados, sem nada do que ele disse, sem chegarmos 30 minutos antes, pelo menos, para estarmos orando. Quando Deus olha isso, hein? Depois de tudo que ele nos ensina na sua palavra, a minha casa é chamada casa de oração. Mateus 21, 13. Se ele olha isso e vê que nós não estamos fazendo, ele nos entregou toda a sua palavra, nos deu a capacitação de fazer tudo o que ele pede, porque o seu Espírito é em nós. Já imaginou se não fosse ele olhando e vendo o sangue de Jesus na nossa frente? Nós estávamos fulminados, não estaríamos mais aqui. Sabemos que ele está cobrando, derramando a sua ira sobre os ímpios. Mas não está na dose que deveria, porque os ímpios não têm o conhecimento que nós temos. Ainda bem, não é? Mas ele está derramando a ira sobre os ímpios, porque sobre a igreja, a ira dele não passa por conta do sangue de Jesus. Porque Jesus já recebeu tudo por nós, já fez tudo por nós. Então, nós estamos aqui agora simplesmente para ser agradecidos. Nos arrependermos. Claro, tem que se arrepender. Não tem maior gratidão do que essa. Você ter um coração quebrantado. Coração quebrantado o Senhor não despreza jamais. Salmo 51, versículo 17. Quer realmente ser agradecido? Então se coloque diante do Senhor com o coração quebrantado, reconhecendo que como igreja do Senhor está beneficiada, está abençoada, mas que precisa a cada dia se arrepender mais. Vamos nos arrepender, porque agora é tempo de avivamento. O Senhor não deixou esse período em vão, não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus está no barco. E nós não vamos nos afundar, nós vamos passar para o outro lado. Foi isso que os discípulos não estavam entendendo. Quando Jesus mandou pegar o barco, ele disse que ia para o outro lado. Então nós, como igreja do Senhor, nós vamos para o outro lado. Nós iremos estar com o Senhor, sendo arrebatados pelo Senhor. A igreja será arrebatada. Então tem uma promessa, ele vem do mesmo jeito que ele subiu, é assim que está escrito em Atos. E a gente precisa confiar nessa promessa. Nós seremos arrebatados. Nosso destino é o outro lado, e o lado de cima. É o outro lado e o lado de cima, é o lado de cima. Nós iremos para lá com ele. Mas em nome de Jesus,